Corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Meu amigo, hoje eu estou muito animado, não só porque hoje é sexta-feira e amanhã é sábado, mas porque eu tenho um tênis muito legal para te apresentar, cara. E toda vez que eu tenho um tênis muito legal que me deixa muito animado, eu fico muito feliz em gravar o Testamos. Afinal de contas, quem gosta de dar notícia ruim, cara? Eu gosto de dar notícia boa. Então o tênis de hoje é uma grande notícia, meu camarada. Certo? Antes de mais nada, deixa eu falar duas coisas. Primeiro, eu recebi este porta-medalha do pessoal do portamedalhas.com.br. Muito obrigado, pessoal do portamedalhas.com.br. Obrigado pelo presente. Estará aqui em breve sustentando mais das medalhas, porque, tem muita medalha aqui no quadro Testamos, e tem algumas nos porta-medalhas que a gente tem hoje que elas já estão caindo de tanta medalha que tem aqui. Então, obrigado, pessoal do porta-medalha. Se você quiser, entra no site ali, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O link deles tem vários modelos de porta-medalha. Eu fiquei feliz que eles lembraram de mim e mandaram para mim. Muito obrigado. Agora eu vou fazer um outro agradecimento. Cara, meu agradecimento de hoje vai para o Lula Holanda e para o pessoal da Corja de Recife. Cara, como foi bom estar novamente entre vocês, bicho. Fiquei tão feliz. Além de tudo, além de correr essa prova incrível que são 100 km do frio, que você não pode perder na segunda-feira a cobertura, segunda-feira agora, a cobertura dessa prova incrível, cara. Uma ultramaratona das mais bacanas que eu já corri e assim, com integração de atletas de uma maneira assim, surreal. Assiste, cara, assiste porque é demais. Eles me transformaram em embaixador da prova, cara. Olha que doido, ó, embaixador, cara. Virei embaixador dos 100 km do frio. Lulinha, muito obrigado, cara. Você já não é mais um brother, você já é família. Você, o Russinho, Enildo, Buz, a galera toda que me recebe aí todo ano. Cara, vocês são parte da minha família e eu estou muito honrado em tornar embaixador dos 100 km do frio. Estarei sempre aí, cara, sempre. É só você me ligar e falar assim, ó, Gustavo, chega aí, que eu tô aí. Fechou? Obrigado, cara. Obrigado a todos. Não perca segunda-feira a cobertura do 100 km do frio. Muito bem, meu amigo. Hoje eu vou te mostrar esse cara aqui, ó. Este é o Hoka One One Arahi, que tá sujo, imundo, porque eu tenho corrido tanto com esse tênis aí. Não deu tempo de lavar. Eu cheguei ontem de Recife. Não, eu falei, não, vou gravar logo isso aqui. Vou gravar na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando. Então, ele tá sujo mesmo, cara. Desculpa a apresentação do tênis, mas é bom para você ver o desgaste do calçado também. Vai ser mais claro esse desgaste. Eu acho que vai ser bacana você acompanhar o review desse tênis. Esse tênis é surpreendente. É um dos tênis que mais me agradou nos últimos meses. Tem soluções muito inteligentes e é um calçado diferente de tudo que você encontra no mercado hoje, por conta dessas soluções inteligentes. Então vamos lá, está começando mais um quadro Testamos, porque hoje é sexta-feira. Eu vou te apresentar o Hoka One One Arahi. Não sai daí. Muito bem, já vou direto na Verb para você conhecer o Arahi, cara. Esse tênis demorou para chegar no Brasil, cara. Ele ele é um modelo novo, a Hoka colocou no mercado agora. É uma solução que eles propõem para quem é pronador, cara. Sim, este é um tênis de estabilidade, cara. Bonitão, né? Putz, eu achei esse tênis maravilhoso, cara. O acabamento dele é incrível e as cores disponíveis são incríveis. Bom, vamos lá. Cabedal, todinho forjado em mesh, mas é aquele mesh, cara, que parece uma tela. Ele é basicamente um material sintético respirável, tá? Então ele não tem tramas de mesh, aquelas tramas que são os nozinhos, que às vezes são mais abertos, mais fechados, ou então o knit, que tem aquele nozinho sempre mais fechado, não. É uma espécie de mesh tela, tá? E ele tem um acabamento emborrachado em volta deste mesh. Então tudo que é azul bem escurinho é o mesh tela, e o que é azul mais claro é o material emborrachado, que faz com que o tênis tenha, sim, uma durabilidade bem acima da média de meshes comuns, cara. Toda vez que você tem um mesh em tela, você tem que ter essa estrutura de duplicação de tecido mais competente, porque o mesh em tela, se ele não for, o mesh tela, mesh barra tela, se ele não tiver essa estrutura de proteção, a chance dele rasgar é maior. Então, o que a Hoka faz, ela cria uma carapaça, ela cria uma espécie de armadura em volta desse mesh barra tela e faz com que o tênis tenha uma estrutura, ele fica estruturado no teu pé, então ele não vai ficar molenga, não vai ficar flácido, continue respirável e dê durabilidade para o calçado, o que é algo muito legal, uma solução muito inteligente o cabedal desse tênis. Bom, voltando, você já está vendo, o cabedal do tênis ainda tem um clipe de contraforte interno, materiais refletivos na parte de trás, materiais refletivos na parte lateral, nós temos uma duplicação de tecido no bocal e na língua. No bocal é mais grossa do que na língua, a língua é fininha, tá? É uma tendência de mercado, línguas mais fininhas. Então, ó, a língua aqui, vamos ver se desfocada não. Aí.
A língua é mais fininha aqui, tá? Do que o bocal. O bocal todo e a língua são forrados com um feltro que tem interno, que tem um acabamento muito bacana no tato, cara. Então o seu pé fica extremamente confortável dentro do Roca, cara, do Arahi. É muito legal. As furações aqui, o cadarço é um cadarço normal e as furações são furações tradicionais, não tem ilhoses, não tem material que acarreta em peso extra. Da mesma maneira, não tem peças plásticas em nenhuma parte do calçado, até porque não precisaria. A gente tem aqui aquela armadura feita de um material emborrachado em volta do mesh barra tela. Então aqueles que têm estrutura mesmo sem se valer de estruturas plásticas, de peças plásticas para mantê-lo íntegro nos teus pés, meu camarada. Bom, layout, já te falei. O layout do cabedal é assim, surpreendente, cara, porque se você pega os calçados da Roca, a maioria dos calçados da Roca, eles têm um acabamento meio simples, assim, né? Em termos de layout, né? O layout do tênis. Você pega o Clifton, por exemplo, é simples o layout dele. Ele não tem, assim, grandes desafios estéticos. E eu achei o Arahi tão desafiador, cara, né? O engenheiro que bolou o layout do Arahi saiu tanto da caixinha, cara, da casinha, para bolar esse tênis, que pô, fiquei muito satisfeito com o layout desse tênis, achei maravilhoso. Bom, vamos falar de entressola e solado, porque aqui mora as grandes virtudes desse tênis, o porquê eu gostei tanto desse tênis. Vamos lá, você já está vendo a entressola. Quando a gente fala do Arahi, a gente lembra que este é um tênis para quem é pronador. Então, tudo isso que você está vendo cor de laranja na parte interna do pé é o que eles chamam de Dynamic Stability, que é uma placa de estabilidade com EVA um pouquinho mais rígido do que na parte branca. Então, nós temos a parte branca com EVA um pouquinho mais mole, mais sutil, e aí a gente tem a parte laranja com EVA um pouquinho mais rígido na parte interna do pé. Na parte externa do pé, como você pode ver, existe uma pequena armadurazinha com o EVA mais rígido, de onde vaza o EVA mais mole de dentro. Então, na parte externa do pé, você tem mais conforto, você tem menos rigidez, tem menos responsividade, é mais absorvedor. Na parte interna do pé, você tem mais rigidez, você tem mais contenção da irregularidade, você tem o que a gente chama de placa de estabilidade clássica. Mas a Roca indica este tênis não para pronadores convictos, aqueles pronadores severos, e sim para pronadores moderados, para pronadores leves, que é o meu caso. Cara, eu tenho uma pronação mais forte no pé esquerdo, mas no geral eu sou um pronador leve, não tenho aquela pronação estúpida que o tornozelo quase bate um no outro. Então, este calçado é um calçado para quem tem pronações leves, pronações moderadas. Por quê? Não porque a placa de estabilidade seja algo que não funciona. Sim, ela funciona e muito bem, mas a gente está falando de um tênis que tem 275 gramas. Este aqui no modelo 42, no modelo 41 ele tem 260 gramas. Então é um tênis que entra naquela categoria de intermediário, meu. Ele é um tênis para o seu dia de intervalado, ele é um tênis de rodagem para você que é um cara leve, mas para você que é um cara pesado, talvez ele seja um tênis de intervalado. Então ele evita te propor uma solução para quem tem pronações severas e está pesado. Em suma é isso, ele é o tênis intermediário para quem é pronador. E isso é raro de você encontrar no mercado. O que faz dele um tênis diferente, cara, diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Eu falei aqui na semana passada sobre o 1500 V3 e um dos pontos positivos que eu dei foi esse. Ele é um tênis para pronadores, mas um tênis leve para pronadores, é um tênis intermediário para pronadores, né? Um tênis de performance com placa de estabilidade. Este aqui é um tênis intermediário com placa de estabilidade, o que é algo também raro, é difícil de você encontrar. O que faz do Arahi é algo diferente, e isso é sempre legal. Voltando aqui para a nossa câmera aproximada, para a Vurb aproximada, bom, como você pode ver, então, a gente tem aqui uma entressola de 5 mm de drop, cara. Então, o drop, novamente, diferença da parte de trás para a parte da frente. O drop, o drop desse tênis é 5 mm, cara. O que é um drop também bem diferente, cara, que não é comum você ver 5 mm. E 5 mm é legal pra caramba, velho. É super legal, cara. Então, pô, que bom seria se a gente tivesse mais calçados com esse drop, com esse intervalo entre 5 e 8 milímetros, que eu acho tão bacana, cara. E faz com que você consiga executar a passada com o médio pé tranquilamente, se você quiser. E também, como este tênis tem uma entressola mais parruda, se você quiser aterrissar com o calcanhar, também dá, cara. Então, ele é extremamente versátil do ponto de vista de atender corredores, tanto os que correm com o médio pé, quanto os que correm entrando com o calcanhar. Beleza? Vamos para o solado? Vamos para o solado e aí eu vou falar um pouco da entressola no solado. Muito bem. Você consegue ver, o que você consegue ver aqui no solado, que é muito legal? Primeiro que você consegue ver borracha injetada. Toda essa parte preta é borracha injetada. Toda essa parte preta aqui atrás também é borracha injetada. E isso é muito legal, porque na maioria dos calçados da Roca,
você não encontra borracha injetada no solado. Eles têm a entressola tão parruda que eles apostam que o desgaste da entressola vai ser bem mais lento do que o fim do seu calçado. Então eles normalmente não colocam a borracha injetada no solado, mas neste calçado eles colocaram, velho, e é muito bacana, porque eu, por exemplo, vou usar muito esse tênis, cara, gostei pra cacete dele, então ele vai ficar no meu pé muito, e eu não quero ver o desgaste da entressola. Então um pouquinho de borracha injetada, principalmente na parte da frente do pé, pensando nos caras na hora de você fazer o movimento da decolagem, e aqui na parte do calcanhar, para aqueles que aterrissam com o calcanhar, e um pouquinho no meio do pé, para aqueles que aterrissam com o meio pé, é muito legal, cara. Borrachinha injetada não acarretou em peso no tênis. Continuamos com um produto leve, cara. Você pensar que um tênis de 275 gramas, meu irmão, com borracha injetada, tudo isso de entressola, é raridade, velho. Só a Roca mesmo para produzir isso, velho. Você não encontra isso em outro lugar. Essa parrudez de entressola, borracha injetada, não sei o que, um tênis super confortável, certo? Com 275 gramas, é raríssimo, raríssimo. Bom, mas o que mais você vê no solado? Você vê essa parte laranja que forma aqui o J, meu amigo? Isso aqui é o que eles chamam de J-frame. Este J nada mais é do que o local exato onde está a inserção da placa de estabilidade. Então, o que eles chamam de J-frame é exatamente onde se insere a placa de estabilidade. E aí você consegue ver que ela está inserida dentro do tênis, na parte interna do tênis, e faz com que você tenha o controle de estabilidade na parte interna para quem é pronador. Beleza, meu camarada? Muito bem. Lembrando que este calçado também tem o Active Foot Frame. Você lembra disso? Eu já falei, cara. É aquela moldurinha que está aqui na parte interna do solado, cara. A entressola dos calçados da Roca, quando você vê a entressola parruda, você pensa que o seu pé vai estar em cima dessa entressola, mas na verdade ele tem uma moldurinha interna onde o seu pé se encaixa dentro da entressola. É o que eles chamam de Active Foot Frame. Então o seu pé encaixadinho dentro da entressola, ele tem mais estabilidade também, porque ele não sai na lateral, sempre tem um barradinho, um cradle, sempre tem essa moldurinha na volta do seu pé que te dá mais segurança, mais estabilidade e te dá também uma pisada mais regular, cara. Você quando faz a transição da passada, a hora que você faz a transição da passada, por mais que você tenha irregularidades para um lado ou para o outro, ou então que você esteja arrepiando num ritmo super forte e seu pé tende a sair do lado de fora ou para o lado interno, sempre tem essa moldurinha interna que é o Active Foot Frame que ajuda a manter seu pé no lugar, o que é muito legal. E a outra tecnologia que a gente também tem nesse tênis, como em todos os modelos da Roca, é a geometria Meta Rocker. O que é a geometria Meta Rocker? É essa geometria que você vê aqui, ó, que é um formato de pêndulo. Você está vendo esse formato de pêndulo na sola do calçado? Essa é a geometria Meta Rocker, está em todos os calçados da Roca e neste também. E ajuda a quem quer fazer a entrada com o médio pé sempre. Todos os calçados que tem essa geometria abaulada na parte de baixo ajudam o cara a fazer a entrada com o médio pé. Então, se você está procurando um calçado para praticar a entrada com o médio pé, você está com medo de uma eventual lesão que você possa ter de panturrilha, então você não quer arriscar num calçado que tenha a entressola muito fina, seja muito chapado, cara, este tênis é um tênis ideal para quem tem pronações e quer começar a pensar em fazer a entrada com o médio pé, o que é muito bacana. Beleza, meu camarada? Vamos então aos pontos positivos e negativos do Arahi. Primeiro ponto negativo, eu achei ele pouco flexível, mas isso também é um problema já característico dos calçados da Roca. Quando você pensa que o calçado tem esses 30 milímetros, 3 centímetros de entressola, cara, normalmente é impossível você fazer a flexão. Então ele tem um pouco de flexibilidade na frente, mas é muito pouco, cara. Rocas jamais serão flexíveis enquanto você tiver essas entressolas parrudas, cara. É impossível. Uma coisa simplesmente não pode existir com a outra. Segundo ponto negativo, eu senti um pouquinho de falta de estrutura na parte da frente do pé. Vou tentar ser mais claro. Bom, ele tem claramente um médio pé extremamente gordo, parrudo, na parte de trás um pouquinho menos e na parte da frente bem menos. Se você apertar aqui, olha, tá vendo? Olha só a finura do Roca aqui na frente. Eu não sei, eu senti um pouquinho falta de estrutura na hora de fazer o movimento da decolagem, né? Consegui fazer a pisada com o médio pé na maioria das vezes que tentei, mas no movimento de decolagem eu sentia que a frente é um pouquinho chapada demais. Eu queria um pouquinho mais de estrutura na frente. Mas isso é muito pessoal, cara. Talvez você teste o tênis e não tenha essa sensação. Para mim, faltou um pouquinho de estrutura no movimento da decolagem e aí um pouquinho mais de milímetros na parte da frente, talvez fosse legal. Talvez se esse drop fosse de 4 e eu tivesse 1 milímetrozinho a mais aqui na frente, seria bem bacana, não teria essa sensação. Mas
Foi só isso, velho. Primeiro ponto positivo, meu camarada, este calçado, depois de uma discussão sobre a palmilha do Roca, muita gente me mandou perguntas sobre a palmilha do Roca, depois que o Max falou que o Speed Goat dele, a palmilha dele entortou, o Arahi vem com a palmilha Ortholite, cara. Então é aquela palmilha tradicional que você já está acostumado. Não vai acontecer nada com ela, cara, porque é a mesma palmilha que você tem na maioria dos calçados que estão no mercado. Então isso para mim é um ponto positivo. Acabou aquela dúvida, aquele problema sobre a palmilha entortar, empenar, etc. Essa palmilha é a palmilha que está na maioria dos calçados aí do Brasil, beleza? Segundo ponto positivo, cara, raramente você vai encontrar um calçado que é intermediário, 270 gramas, que tenha placa de estabilidade. Isso é raríssimo, cara, é raríssimo. Tenta enumerar aí os calçados que são intermediários, que você conhece e que tem placas de estabilidade. Lembre-se que o DS Trainer, ele era intermediário e meio que virou performance. E o 1500 é a mesma coisa, ele era intermediário e meio que virou performance. Então, nesta busca por calçados intermediários com placa de estabilidade, temos uma lacuna, e é nessa lacuna que se encaixa o Arahi. Por isso que eu gostei tanto desse tênis, cara. Porque pra mim, que sou pronador, e se você é pronador, cara, dificilmente você vai encontrar um tênis com essa configuração. 5 mm de drop com placa de estabilidade abaixo de 280 gramas, para o seu dia do intervalado, para o seu dia de um treino intermediário, mas que você também pode rodar, você também pode ir para a prova, você pode fazer o que você quiser com esse tênis, cara. É o tênis versátil, aquele da prateleira do meio ali, que você sabe que tá na dúvida, vai com ele, entendeu? Muito, muito legal, muito legal. Segundo ponto positivo, ele é lindo, velho. E, cara, a Roca tá acertando a mão, velho. No começo dos modelos, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu não gostava do visual dos calçados da Roca. Mas, bicho, esse ano eles acertaram em cheio, cara. Eu gostei muito do Rupana, que eu mostrei aqui. E esse Arahi aqui, pra mim, ele é um esplendor de beleza, cara. Calçado lindo. Terceiro ponto positivo, cara, é o preço. Eu vou te explicar. Esse tênis aqui custa R$ 7,99. É barato? Não, não é barato. Mas ele é bem mais barato do que os calçados da Roca que estavam sendo vendidos no Brasil. Para você entender a história de preço, cara, não é uma coisa simples, tá? Mas, em suma, quando uma marca vem trazer os produtos para o Brasil, eles importam produtos. E dependendo do volume da importação, o preço cai, porque você pega e divide os impostos pela quantidade de produto, cara. Quando a Ace, a Mizuno, essas grandes marcas trazem caminhões de produtos para o Brasil, você tem um maior volume, você consegue diluir os custos de importação, a maioria dos custos, entendeu? A operação da Roca é uma operação pequena, então quando eles vêm para o Brasil, eles trazem poucos calçados, é difícil você chegar num preço final competitivo. Então o que a gente viu no começo da Roca no Brasil foram preços um pouquinho acima do que a média de mercado estava sendo aplicada. Então tinha calçado de R$1.000, ainda tem calçados de R$1.000. Agora um lançamento, um calçado que é top de linha, chegar por R$ 7,99 da Roca no Brasil, eu acho um preço justo, porque ele está dentro desse segmento de calçados top de linha. Então, se pegar o Ultra Boost, ele custa isso. Se pegar o Nimbus, ele custa isso. Então, está inserido. E é excelente que a Roca consiga se inserir do ponto de vista mercadológico com preços iguais às das outras marcas. Isso, para mim, foi um ponto positivo. É caro para o seu bolso? Beleza, te entendo, compreendo e vamos esperar ele baixar. Mas, cara, está dentro do padrão. Isso o preço do Arahi está compatível com o que ele é como tênis e está competitivo com as outras marcas também. Então é isso, meu camarada. Recapitulando para você, este aqui é o Roca One One Arahi, um tênis de 5 mm de drop, que é feito para quem é neutro pronador, para quem tem leves pronações, não pronador severo. É um tênis que tem 275 gramas no modelo 42, tem 260 gramas no modelo 41 e tem 215 gramas no modelo 36 feminino, cara. É um tênis que está disponível por R$ 799. Se você curtiu, vou deixar o link aqui embaixo para você. Você entra pelo link do Programa Fôlego, você está ajudando o Programa Fôlego, compra o seu tênis, fica feliz pra caramba, sai com ele bonitão, ainda leva um descontão pra casa. Fechou, meu camarada? Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço pra você, até a próxima. Tchau!